Alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da sequência Problemas envolvendo juros. Esta sequência contará com 3 videoaulas, onde nós estaremos trabalhando várias situações e problemas envolvendo juros simples e juros compostos. Nesta videoaula, nosso objetivo é calcular juros simples em situações problemas. Então, antes de continuarmos, eu só peço que vocês se inscrevam no meu canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo, e não deixe também de dar o joinha neste vídeo. Vamos lá? Bom, primeira situação, como geralmente eu costumo fazer com vocês, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre o conteúdo que nós iremos trabalhar, até mesmo para instigar vocês a pensarem sobre o tema, pesquisarem e se colocar também de acordo com o que vocês já sabem sobre essa temática. Então, eu trago aqui 4 questionamentos que vocês deverão juntar as respostas em um único texto, em um único parágrafo, e deverão postar aqui nos comentários desse vídeo. Vocês não precisam me enviar nada. O que vocês vão precisar fazer é consolidar essas respostas e postar aqui nos comentários desse vídeo. Eu farei a avaliação a partir do que for postado aqui. E quais são esses questionamentos? Inicialmente, vocês irão pensar e escrever sobre quais as situações em que se paga juros. Então, vocês vão exemplificar com alguns casos e depois vocês deverão responder: o que vocês entendem por juros? E o que vocês entendem por juros simples? Que tal citar um exemplo do dia a dia em que calculamos os juros simples? Então, repito, vocês deverão consolidar as 4 respostas em um único parágrafo e deverão postar essa resposta aqui nos comentários deste vídeo. Compreendido? Caso vocês tenham alguma dúvida, não conseguirem compreender, vocês podem pesquisar, utilizar a internet para pesquisar sobre o que são juros, caso vocês ainda não saibam o que são juros simples, sendo que agora na nossa videoaula nós vamos também trabalhar bastante sobre juros simples. Então, com certeza, vocês podem se apropriar até desses conhecimentos para formalizar a resposta de vocês. Como atividade de aquecimento, eu trago uma situação-problema para a gente refletir sobre alguns termos importantes que envolvem os problemas de juros simples. Vamos lá. Joaquim foi ao banco conferir seu saldo. Em sua última consulta, tinha R$ 3.400. Durante o mês, ele fez um depósito de R$ 500, pagou algumas contas no débito, que totalizaram R$ 980, e fez um pagamento em cheque de R$ 320. Qual será o saldo após essas transações financeiras? E aí eu venho com o seguinte questionamento: o que vocês entendem por saldo? Quando alguém vai ao banco, da família de vocês, quando vai sacar algum dinheiro, quando vai depositar e depois se questiona qual é o saldo. Quando tira um extrato bancário e aí, qual é o saldo da minha conta? Então, o que é que vocês entendem por isso? Vamos já compreender. Após 30 dias, sabe-se que o dinheiro rende 2% de aumento. Ao passar o mês, quando Joaquim voltar ao banco e consultar seu saldo, que valor deverá encontrar? Então, aqui, a gente também precisa compreender o que é débito. Vocês viram que ao longo do texto, da situação, ele pagou algumas contas no débito. E o que significa débito? E o que significa render 2% de aumento? Já que após 30 dias o dinheiro rende 2% de aumento. O que é que isso significa? Então vamos compreender resolvendo a situação-problema. Então, como é que nós podemos fazer essa resolução? Vocês lembram que seu último saldo na conta do Joaquim era de R$ 3.400, ou seja, o saldo é o valor que se encontra disponível na conta bancária. Então, ao chegar naquele dia ao banco, ele tinha disponível na sua conta R$ 3.400. Aí ele fez um depósito de R$ 500, ou seja, ele acrescentou a este valor de R$ 3.400 mais R$ 500. Ele fez um depósito, ou seja, ele depositou em sua conta, acrescentou ao seu saldo anterior R$ 500.
porém ele pagou algumas contas. Ou seja, quando a gente paga contas, a gente está debitando. Então, o débito são retiradas. Então, era um dos questionamentos que foi colocado anteriormente. Então, quando eu uso a palavra débito, né, são retiradas que eu faço na minha conta. Então, ele pagou algumas contas que totalizaram R$ 980, ou seja, este valor foi tirado do total que ele tinha disponível. Ele também fez o pagamento com cheque, ou seja, também um débito, é uma retirada. Porque quando eu pago um cheque, esse cheque, ao ser compensado, esse valor de R$ 320 sai da conta do Joaquim. Então, devemos somar o depósito e retirar os pagamentos. Acompanhem comigo. Ele tinha R$ 3.400 e acrescentou R$ 500. Então, a gente deve somar R$ 500. E devemos subtrair os débitos e os pagamentos, né, com cheque. Então, a gente subtrai os R$ 980 das contas que ele pagou no débito e também subtrai os R$ 320, né, da compensação do cheque, né, que ele tinha feito o pagamento. Ou seja, o seu saldo é de R$ 2.600. Compreenderam aí a ideia de saldo? Então, após as transações financeiras, o seu novo saldo é de R$ 2.600. E aí, o que a situação problema também nos colocou? Que esse valor, após 30 dias, ou seja, após um mês, ele rende 2%. Ou seja, o dinheiro ficou disponível na conta, R$ 2.600, e esse dinheiro, sem movimentação, ele, durante um mês, ele vai render 2%. Ou seja, vai gerar juros. No caso aqui, juros positivos, né? Porque geralmente a gente costuma ouvir a palavra juros como um acréscimo a ser pago. No caso aqui, vai ser um acréscimo a receber, que quando a gente, né, deixa um dinheiro disponível na nossa conta, principalmente numa conta poupança, isso vai render juros, que no caso são saldos positivos na nossa conta. Então, mensalmente, 1% de 2.600 é R$ 26. Se a gente calcular 1% de 2.600, a gente tem R$ 26. Se eu calcular 2%, então eu vou ter R$ 52. Ou seja, seu saldo após o rendimento será de R$ 2.652. Então, a gente colocou aqui 30 dias, e eu vou já reforçar posteriormente, porque o mês comercial, né, para as transações bancárias, financeiras, a gente sempre considera um período de 30 dias. Né, porque como nós temos a variação ao longo do ano de meses com 28, 29, 30 e 31 dias, o mês comercial a gente sempre leva em consideração um período de 30 dias. Então, nosso saldo aqui após o rendimento será de R$ 2.652. R$ 2.600 que era o seu saldo e 2% desse valor, R$ 52. Então, o montante aqui, o total, R$ 2.652. Espero que vocês tenham compreendido. Outra situação. Juliana foi ao banco solicitar um empréstimo de R$ 15.000. Ela terá que pagar essa quantia ao término de 3 anos, com taxa de juros simples de 3% ao mês. Quanto ela pagará de juros? Qual o montante vai ser pago por Juliana ao banco no final do empréstimo? Então, numa situação problema, são vários questionamentos, né, várias situações que a gente precisa estar atento. Então, eu coloquei aqui uma lista de questionamentos que vocês podem estar se fazendo, né, para resolver uma situação problema quando vocês, né, se depararem com uma atividade, uma avaliação interna, uma avaliação externa. Então, vocês têm que compreender o contexto da situação problema. Então, que questionamentos são esses? Né? Em que situações nós pagamos juros? Como os bancos conseguem ter lucro? Quais fragmentos do texto são importantes para facilitar a interpretação do mesmo? O que podemos grifar? O que seria juros simples? Se a taxa é de 3% ao mês, como vou calcular essa taxa para 3 anos? O que você entende por empréstimo? Um ano tem quantos meses? Qual o capital de Juliana? E o que é montante? O que diferencia o capital do montante? Viram só quantos questionamentos a gente pode se fazer para compreender uma situação-problema? Acredito que muitos desses questionamentos vocês já saibam responder.
Mas caso tenha alguma que ainda ficou aquela dúvida, a gente vai compreender agora. Bom, os juros simples são resultados da multiplicação do capital inicial pela taxa e por um determinado período de tempo. E como que a gente pode resolver isso? A gente pode utilizar uma fórmula simples para calcular juros simples, né, que eu já apresentei para vocês em outro momento, vocês já viram em outras aulas, mas vou colocar aqui para a gente relembrar. Para calcular juros simples, eu vou calcular de que forma? Eu vou multiplicar o valor do capital inicial pela taxa e pelo tempo. Vocês podem observar. Capital vezes taxa vezes tempo e divido por 100. Então, está aí uma fórmula simples que vocês, né, devem conhecê-la. E sempre que for necessário calcular juros simples, vocês podem adotá-la. Então, a taxa de juro e o intervalo de tempo devem estar sempre na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa de juros é dada em mês, o tempo também deve estar em meses. Vocês perceberam que lá na nossa situação problema a taxa de juros era de 3% ao mês durante 3 anos. Então, nessas situações, nós temos que converter esses anos em meses, porque a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade de medida de tempo. Sobre o tempo, utilizamos o mês comercial, de 30 dias, e o ano comercial, que é de 360 dias. Ok? Essas informações são muito importantes, porque ao longo de outras situações, problemas, vocês podem se deparar com algo parecido, e aí vocês precisam relembrar que o mês comercial é de 30 dias e o ano comercial é de 360 dias. E aí aqui são palavras-chave que a gente precisa conhecer, né? Capital, juros, montante, taxa de juros, tempo. Como é que eu identifico tudo isso? E aí eu vou já mostrar uma resolução, mostra a resolução da última situação problema. E na fórmula é importante que antes de você jogar esses valores na fórmula para calcular, é preciso vocês identificarem o que é o capital, o que é juros, o que é montante e a taxa de juros. Quem é tempo? Vamos lá. Capital é o dinheiro que se empresta ou que se pega emprestado, é a quantia que se investe, é o valor que se deve. Então, vocês podem perceber que são 4 situações que a gente pode encontrar. Então, quando eu pego emprestado um determinado valor, é o capital. Se eu empresto esse valor, é o capital. Então, se eu tenho uma quantia de dinheiro e eu quero fazer um investimento no banco, então eu vou lá, faço um investimento, esse é o meu capital. É o valor que se deve, eu faço uma compra. Então, eu compro um carro, uma moto, uma TV, um computador. Então, o valor, se eu resolver pagar a prazo, o valor que eu estou devendo é o meu capital. Juros. Juros é o aluguel que se paga pelo capital, né? Já que eu tenho um dinheiro emprestado, um valor investido, um valor a pagar, então é como se esse dinheiro fosse um aluguel. E esse aluguel que rende, melhor dizendo, é justamente os juros, ou seja, é o rendimento ou o acréscimo pago pelo empréstimo de uma determinada quantia. Então, é aquele valor a mais que eu vou estar pagando ou recebendo a partir do capital, né, que eu tomei emprestado, que eu emprestei, que eu investi ou que eu estou devendo. E o que é montante? Montante é a soma do capital com os juros. Porque se eu tomo emprestado, né, uma determinada quantia de dinheiro, ao final de um certo tempo, eu vou ter que devolver esse dinheiro acrescido de alguns juros. Então, o montante é justamente a soma do capital com os juros. Taxa de juros é a porcentagem. Olha só como é importante essa informação. Na hora que vocês estão resolvendo, geralmente, professor, o que é taxa? O que é tempo? A taxa de juros é a porcentagem. Então, você vê aquele símbolo de porcentagem na questão, associado a um determinado número, relê para compreender o contexto e vocês vão ver que a porcentagem, né, que se recebe de rendimento ou investimento ou empréstimo de uma quantia por certo tempo. Então, aquela taxa, aquele valor, aquela porcentagem é justamente o que a gente chama de taxa de juros. E tempo? Tempo é o período em que se investe ou empresta certo valor e pode ser calculado em dias, meses ou anos. Além de também vocês encontrarem situações que envolvem bimestre, trimestre, semestre. Então, sempre ficar atento a essas medidas de tempo. E lembrando, taxa de juros e tempo tem que estar na mesma unidade de medida
de tempo. Então agora eu vou apresentar para vocês, né, a resolução da situação problema, né, apresentando todos esses conceitos e como vocês aplicam isso na fórmula. Fiquem bastante atentos. Vamos resolver essa situação juntos. Como vocês podem observar, Juliana foi ao banco solicitar um empréstimo de R$15.000. Ela terá que pagar essa quantia ao término de 3 anos, com taxa de juros simples de 3% ao mês. Quanto ela pagará de juros? Qual o montante vai ser pago por Juliana ao banco no final do empréstimo? Então, inicialmente nós devemos destacar algumas informações importantes nessa questão. Primeiro, nós estamos procurando identificar quanto ela pagará de juros e qual será o montante. Então, nós tentaremos, ao longo dessa questão, identificar quanto será pago de juros e qual será o montante. Como eu já expliquei esses conceitos, acredito que vocês já tenham compreendido o que nós vamos calcular. Então, para isso, nós iremos utilizar a fórmula juros é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Antes de jogar essas informações na fórmula, é importante a gente identificar quem é capital, quem é taxa, quem é tempo, quem é juros e quem é montante. Vamos lá? Capital, como eu já expliquei para vocês, é o valor em reais. Ou seja, Juliana foi ao banco e solicitou um empréstimo de R$15.000. Então, esse é o capital. 15.000. Quando vocês forem realizar essas operações, vocês coloquem só o valor inteiro. Não precisa colocar esse vírgula 00, porque ele acaba, né, confundindo vocês na hora de fazer divisões e tudo. Então, só utilizem essa parte quando houver centavos, ok? Quando não houver centavos, vocês deixam só o número inteiro. No caso, 15.000. Fica mais fácil você jogar esse valor aqui e calcular. Taxa. Taxa, como eu já falei para vocês também, é aquele valor que vem acompanhado do símbolo de porcentagem. Então, como a gente vê aqui, com taxa de juros de 3% ao mês. Lembrando que taxa de 3% ao mês. Essa informação é muito importante. Então, taxa de 3% ao mês. E durante quanto tempo ela terá para finalizar o pagamento desse empréstimo? Ela terá que pagar essa quantia ao término de 3 anos. Olha só essa informação. 3 anos. Mas a taxa está mensal. Então, não tenho como calcular taxa mensal durante 3 anos. Eu tenho que deixar eles na mesma unidade de medida de tempo. Então, 3 anos eu vou transformar em meses, que equivale a 36 meses, ok? Então, eu vou utilizar capital 15.000, taxa 3% ao mês e tempo 36 meses. Juros é o que eu estou buscando. Quanto será pago de juros? Vou tentar localizar essa informação. Qual o montante? Da mesma forma, eu ainda não sei. Eu tenho que o montante é a soma do capital mais os juros. Então, vamos lá encontrar os juros. Então, juros é igual capital 15.000 vezes taxa de 3% vezes tempo 36 meses. Taxa mensal, tempo também em meses, 36. Multiplico tudo e o produto eu divido por 100. Fazendo essa multiplicação, nós temos como resultado 1.620.000 dividido por 100. Aí, nessa situação, como nós já sabemos, podemos aqui, fazer esse processo de eliminação desse zero, 0 por 0, restando um total de juros de 16.200.
Então, já temos que os juros... Respondemos já a primeira pergunta. Quanto pagará de juros? R$ 16.200. E qual será o montante? Montante é quanto que ela vai ter que pagar ao banco. Porque se ela tomou emprestado 15 mil, ela vai devolver esses 15 mil reais acrescido dos juros que foram produzidos. Então, o montante nada mais é do que a soma do capital, 15 mil, mais 16.200, que isso equivale a um total de R$ 31.200. Montante R$ 31.200. Conseguiram compreender? Aqui eu vou mostrar para vocês a resolução, né, um método de resolução demonstrado geometricamente. Então, como vocês podem observar na tela, a gente tem um capital inicial de 15 mil reais e o valor de juros produzidos a cada mês. Né? Vocês lembram que a taxa de juros é de 3%, ou seja, 3% de 15 mil equivale a R$ 450. Como o período, né, a ser pago, esse valor era de 3 anos, ou seja, 36 meses, então cada mês era pago, né, um total de juros de R$ 450. Então, R$ 450 vezes 36 meses, a gente encontra um valor de juros de R$ 16.200, conforme a gente já apresentou esse valor lá na aplicação da fórmula. E aí, para encontrar um montante, é só somar o capital de R$ 15 mil mais os R$ 16.200 de juros. Então, vocês podem estar optando, né, por aplicar esse método, ver qual é a forma mais fácil. O importante é que vocês cheguem, né, à resposta correta. Então, eu aplico pela fórmula, vamos fazer por dedução, vão aplicando esse modelo que eu estou apresentando para vocês. Então, vocês vão sempre optar pelo melhor caminho que vocês conseguirem compreender melhor. Contanto que chegue, né, à resposta correta. Então, né, retomando lá para o nosso objetivo e analisando o que a gente trabalhou na nossa videoaula, nesta aula aprendemos que juros simples é o valor pago por um empréstimo ao final do período de um tempo, calculado apenas sobre o capital inicial, mantendo-se constante durante todo o tempo da transação. Então, espero que vocês tenham compreendido o conceito de juros simples e, a partir dessa compreensão, conseguir aplicar a resolução de situações e problemas conforme o nosso objetivo apresentado. Nossa atividade, né, eu trago para vocês 3 situações e problemas que vocês deverão transcrever no caderno de vocês e estarem respondendo. E, como sempre a gente já faz, vocês devem fazer o registro fotográfico e me enviar via WhatsApp. Então, estou aguardando. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essas 3 questões, essas 3 situações e problemas, vocês podem estar entrando em contato comigo para que a gente possa discutir sobre cada uma delas. Assim, né, desejo bons estudos para vocês. Conforme já falei anteriormente, estou disponível para tirar qualquer dúvida. Entrem em contato comigo, assistam esta videoaula novamente, se for necessário. Pesquisem outras videoaulas, tentem buscar as leituras em livros, caso vocês tenham. O nosso próprio livro didático pode estar ajudando vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.